Pronto. Vou ver se vai dar agora. Foi? Agora foi. Ai, Foi. ufa. Pronto. Boa Que bom. noite. Boa noite, Aquiles. Primeiramente, muito obrigada por fazer parte aí dessa live comigo. Eu que agradeço. Queria, queria também dizer que é um prazer, né? Agora que a gente está se conhecendo mesmo, né? E antes da gente começar de fato a falar sobre o filme Castanhal, eu queria explicar um pouco de como é que funciona o projeto MPC, até para as pessoas que vão assistir a live e tudo mais. E aí eu passo a palavra para você também se apresentar aqui para a galera da live e a gente adentra realmente no tema do filme, tá? Perfeito. O projeto Cinema em Movimento é um projeto que tem como objetivo difundir o cinema nacional em todos os estados do país. O que isso quer dizer, né? A gente tem como objetivo fazer com que as pessoas, elas não só assistam filmes nacionais, que também são de grande relevância, mas que elas também debatam sobre filmes que falam sobre diversidade, inclusão, direitos humanos. E é por isso a gente tem essa necessidade e a importância de ter debates como esses, em formato de live ou presenciais, porque a gente não só assiste um filme que fala sobre temas climáticos, que falam sobre temas do corpo humano, que falam sobre temas diversos, né? Sobre agro, desmatamento ou coisas assim, que é no caso do Castanhal, né? Mas é justamente por falarmos desses filmes e ter esse senso crítico de poder debatê-los que fica tão mais interessante, né? E é por isso que o Cinema em Movimento existe, assim, há mais de 25 anos pela MPC Filmes, que é uma produtora lá do Rio de Janeiro. Eu tô falando aqui de Fortaleza, eu não sei. Aqui ele é do Rio? Rio. É do Rio. E é isso, assim, de uma forma bem básica, assim, ampla. Esse filme, que é o Castanhal, ele é um dos 3 que estão em catálogo nesse semestre desse projeto. A gente tem outros 2 filmes. E o Castanhal, ele fica disponível no link da bio da própria MPC Filmes, que é a produtora. Então, quem quiser e tiver interesse em assistir, pode ir pelo link da produtora que tá lá. E agora a gente vai falar com o Aquiles. Eu queria, Aquiles, que você se apresentasse, aquela apresentação que você fez para mim, de forma um pouco mais profunda até, né? Falasse um pouco do que você faz e como é que você pode contribuir para a gente poder conversar sobre o Castanhal. Perfeito. Quero agradecer muito esse convite. Prazer muito grande participar de novo. Eu sou professor de geografia há mais de 20 anos. Minha experiência é muito ligada à sala de aula, vestibular. Eu tive a alegria de participar de várias correções de banca de vestibulares, né, que é um momento chave, tanto para o estudante quanto para a gente profissional, é uma experiência muito rica. Eu tenho uma formação incompleta em cinema documentário, eu tenho uma formação incompleta em marketing. Em cinema documentário, eu não consegui fazer o meu documentário, que era o trabalho de conclusão de curso, e que era de fato um grande desafio, mas foi numa instituição muito bacana, que é a FGV, e muito rica nesse olhar sobre o cinema documental. Então, não só pela natureza das questões sociais, ambientais, políticas, geopolíticas, que também perpassam esse assunto, tem essa alegria de ter um conhecimento, ainda que limitado, do cinema documentário no Brasil e que possibilita um diálogo bacana. O marketing é uma formação que serve mais para a gente fazer uma crítica mais sólida, se a gente está desse ponto de vista, né, essa mercantilização da vida que o marketing se propõe a fazer é algo bastante limitado frente ao potencial que o cinema e a geografia nos dão para falar sobre o Castanhal. Sim, perfeito. Muito obrigada por toda essa contribuição.
E agora realmente adentrando ao Castanhal, né? Que você com certeza tem mais propriedade para falar do que eu. Eu queria saber qual que é a sua percepção sobre ele, assim, o que que você de primeiro, assim, entendeu ao assistir e teve como perspectiva, e o que mais te marcou de uma forma mais, talvez, tocante, assim mesmo, né? No que mais te tocou, no que retrata o filme Castanhal e no que retrata a Amazônia. Perfeito. Eu vou tentar buscar, sabendo que a nossa conversa se estende e eu posso colocar algumas coisas dessa minha visão também em outros momentos, mas eu queria destacar algo que, para mim, já é antigo, mas é uma experiência que vem nesse tipo de filme. Né? Eu digo que é antigo porque tive a alegria já de ter tido contato com essa forma de ver e de pensar o Brasil, que o cinema documental já tem até uma tradição. Me destaca a questão dos Brasis, né? Aqui eu estou dialogando com um termo que é antigo, que remonta um pouco ao momento em que a gente estava se conhecendo no território nacional. Eu falo do rodoviarismo, que estava linkando o sul ao norte, ao nordeste, ao centro-oeste, sudeste, enfim. Muito ligado ali a JK, década de 50, aqui vem um olhar um pouco do professor, e são referências importantes para a gente mesmo, né? De forma geral, e é um momento em que a gente conhece essa diversidade de forma mais profunda. Mais especificamente, o filme, ele traz para a gente os povos da floresta, né? Não necessariamente indígenas, certamente extrativistas, é a profissão deles, né? E que é uma parte desses Brasis, né? Teria um Nordeste, uma Amazônia e um Centro-Sul, no mínimo, hoje em dia, isso já numa abordagem bastante generalista, pegando Sul do Centro-Oeste, Sudeste e Sul como uma única região, no mínimo, 3 grandes Brasis a gente encontra, e esse filme ajuda muito a mostrar um drama, né? E aí vem também esse choque de realidade. Eu estou no Rio de Janeiro, a gente sabe que o Sudeste tem uma densidade demográfica e econômica, mas também de visibilidade nacional muito grande, e a gente pode chegar a confundir o fato de que esse é o Brasil, né? Quando, na verdade, 54% do Brasil, na origem, é floresta equatorial pluvial. É a nossa floresta amazônica. Então, aquele é o Brasil, né? Não esse. Isso do ponto de vista espacial absoluto, né? Ele é mais da metade. Então, me chama a atenção como o filme apresenta de forma bastante cruel, né? Porque fica um mal-estar sobre qual saída possível, mas ele mostra uma realidade de um certo Brasil que a gente precisa conhecer e aprender a lidar. Legal. E ele também oferece uma visão crítica mesmo sobre esse desenvolvimento e sustentabilidade, né? Eu acho muito Sim, interessante mesmo. sem dúvida, sem dúvida. Eu vou ficar, às vezes, olhando para cá, porque eu tô lendo algumas perguntas que eu fiz, tá? E alguns pontos que eu Perfeito, anotei. querido. Perfeito. E sobre isso, assim, o filme ele mostra o trabalho, como a gente já estava falando, dos castanheiros e os desafios dentro da floresta. Como você mesmo mencionou, ele aponta esse extrativismo tradicional, ou seja, eles dependiam da floresta intacta, né? E ela está sendo corroída por essa expansão nas frentes de desmatamento. E aí, dentro disso, eu queria saber, assim, como é que você enxerga essa relação entre o homem, o território e a natureza dentro da própria Amazônia? Homem, território, natureza. Sim. É muito interessante o fato de que a Mata Atlântica, que são formações amazônicas que a gente encontra espalhadas ao longo do litoral brasileiro, na origem do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, ela é interpretada hoje como, no mínimo, em grande parte, plantada. Ela foi plantada. Significa que ela não é um bioma espontâneo
daquela parte do território brasileiro, considerando clima, vegetação, solo. A gente está falando de cultura. E aí a palavra é muito rica, né? Ela ganha uma profundidade diferente. A gente está falando de agricultura, que vira uma chave conceitual rica para a gente falar de um oposto que é o agronegócio, né? A relação homem-território-natureza nas populações tradicionais amazônicas, indígenas, camponeses, quebradores de coco, quilombola, é uma relação icônica no processo histórico de referência sobre a relação positiva entre o crescimento econômico e a preservação da floresta. Claro, outra conotação de crescimento econômico, né? Porque esse termo ele tem uma série de questões associadas numa perspectiva do capitalismo, e eu estava me referindo a populações tradicionais, camponesas, mas mesmo no movimento seringueiro do Chico Mendes na Amazônia, e que representa o extrativismo da borracha, que atendeu ao mercado internacional da indústria automobilística, né, também associada a esse rodoviarismo ao qual eu me referia antes, ele alcançou uma relação equilibrada entre crescimento econômico capitalista, PIB, e floresta em pé. Como foi isso? Foi com os povos da floresta ali. Então, quando você me propõe falar sobre a relação homem-território-natureza, me chama a atenção, e isso já foi também bastante presente em provas de vestibular, o fato de que você encontra a natureza mais preservada aonde você encontra as comunidades indígenas, quilombolas, quebradores de coco, ou seja, onde você encontra o homem. Onde você encontra o homem. Inclusive, no modelo do agronegócio, o que substitui essa lógica é uma agricultura sem agricultor. Sim. É um deserto verde. É um deserto verde. Então, é rico também flexibilizar a questão do modelo, né? A questão do modelo. Não é o homem ali a grande questão. O homem é muito bem-vindo, cresceu em simbiose com a floresta. A floresta amazônica tem aproximadamente 12 mil anos. Isso coincide com a ocupação das populações humanas sobre a floresta amazônica. Então, a gente percebe uma possibilidade de crescimento em conjunto, mas uma realidade de um crescimento que gera esse tipo de impacto, tanto ambiental quanto de questão social, e que cobra, né? E aí a gente tem que falar da questão ambiental, né? Da questão hídrica. São Paulo está cada vez mais seca, né? São Paulo está na linha do trópico. Na linha do trópico no mundo você encontra desertos. São Paulo não é um deserto porque tem os rios voadores da Amazônia vindo para cá. O próprio agronegócio fica em xeque se a floresta que participa do ciclo hidrológico a partir da evapotranspiração já não estiver mais presente. Então, é muito rico pensar a relação homem-território-natureza e perceber que não é bem o homem o problema, mas um modelo degradante do homem e da própria natureza, né? Você acha que é possível afirmar assim, que essas comunidades coletoras de castanha elas são um dos últimos elos da resistência da floresta amazônica? Pergunta boa. É bacana pensar o extrativismo como resistência, porque de fato virou movimento social, né? E tem uma história de políticas ambientais no Brasil que se desenvolvem em paralelo a essa luta social dos seringueiros. Como resistência do que já houve ali, eu não sei se isso também vai ao encontro da tua pergunta, o mais impressionante é a luta por existência, continuidade da existência de comunidades indígenas com as quais a gente ainda não teve contato direto. Né? Então, como modo de vida, sem dúvida, o que já fomos está ali de forma ainda mais preservada, se é que isso vai ao encontro de alguma forma da tua pergunta. Sim. Mas, pegando de forma um pouco mais objetiva, sem dúvida, resistência.
E aí eu falo porque é luta, porque é movimento, tem tradição disso já há bastante tempo. E, enfim, concordo nesse sentido. Legal. Do ponto de vista geográfico agora, porque já que a gente está falando com um geógrafo, né? O que o filme revela sobre o impacto social e ambiental do extrativismo dentro daquela região? Essa é uma questão bacana, porque o impacto do extrativismo é maravilhoso. O impacto do extrativismo é maravilhoso. Eles contam que quando chegaram lá, e são 150 anos daquela família naquela localidade, segundo as contas básicas deles, não dava para tirar 50 sacos de castanha no ano. Não dava. E aí ele fala que atualmente está dando cerca de 1.000. Eles conseguem tirar cerca de 1.000 sacos de castanha no ano. Então isso vai ao encontro daquela ideia de que é um espaço que foi plantado, produzido por eles. Em algum momento, ele chega a falar, eu também tenho algumas anotações aqui sobre o filme, vou ver se por acaso encontro, claro. Mas ele fala que o pai dele comprou aquilo lá. Tirando um pouco do nosso olhar, e claro, a gente não tem documentação, né, e como correr atrás dessa informação, porque ele poderia também ser parte de uma ocupação, mesmo que a partir de populações tradicionais amazônicas, o que torna o conceito de ocupação até um pouco estranho. Mas ele fala... E o que a gente não sabe também, né? Porque assim, não... Lógico. Não existe uma comprovação, né? Aquilo que o pai dele disse, mas... Isso. Então ele fala que o pai dele comprou aquilo lá há 150 anos e que eles estão trabalhando geração por geração, não estou encontrando não, vou voltar para cá. Geração por geração, mas aí eu trago de novo essa questão agora com esse dado, né, de 50 sacos de castanha por ano para 1.000 sacos de castanha por ano, para ver como é que essas populações elas não trazem o impacto do desmatamento, muito antes, pelo contrário, elas trazem a reprodução da floresta, porque a reprodução dela e da economia deles é algo único. Existe uma abordagem que certamente você conhece, e a galera, enfim, quando for ver, também reconhece, que é sobre essa simbiose entre indígenas e natureza, né? Natureza representando uma divindade presente, cotidiana, né, com a qual se relaciona fisicamente. Sim. Então tem uma concepção muito diferente do ser na floresta, e ali a gente tem um exemplo disso. Ele relata, né, e aí pegando um pouquinho sobre como é o agronegócio e não a agricultura, né, brincando de novo com aquela dualidade. O agronegócio é quem traz o impacto. Tem um rapaz que fala que eles fazem a gel, e fazer a gel é fazer o georreferenciamento, né? Então eles, usando tecnologias avançadas, delimitam o terreno, já identificando partes planas, partes não planas, que tipo de negócio é interessante ser feito ali, e sendo uma reserva extrativista, né, que é um conceito, é uma categoria de regulação ambiental no Brasil, você pode ter o crescimento econômico com a população dentro. Então eles fazem o georreferenciamento, ficam 40, 50 extrativistas tradicionais, então eles deixam alguns para dizer, olha, é uma reserva extrativista, está rolando o que está acordado com o governo, mas depois anunciam como propriedade privada. Ele relata, conseguem documentos frios no INCRA ou no Terra Legal, e assim, pegando a fala daquele ex-ministro ou ex-desministro do meio ambiente, vai passando a boiada. Vai passando a boiada, né? Enfim, então é bacana porque tem uma narrativa tradicional em que o homem na floresta e o crescimento econômico não rola junto, mas rola sim, né? A questão é o modelo.
E o que está vinculado a um sistema global. O Brasil é uma fazenda da globalização, de forma que um pouco limitada, bastante didática, mas isso alimenta a China, alimenta a Índia, tem demanda de muita coisa para fora, e são camadas difíceis da gente equilibrar, pensando na autodeterminação da sociedade brasileira, na soberania brasileira, né? Sim. E agora pensando em alguém que também estudou cinema, o que te chama mais atenção da forma como que o documentário ele representa a floresta e as pessoas que vivem dentro dela, assim? Porque eu acho que, obviamente, a gente tem um tema rico aqui em que a gente aborda e fala sobre a floresta amazônica, não só sobre ela, sobre o extrativismo e tudo que compõe ali a floresta amazônica e aqueles povos. Agora, pensando num lado mais do cinema mesmo e fotográfico, daquela fotografia, de como o documentário ele é abordado nas filmagens, nas falas, em como a câmera ela acompanha aqueles trabalhadores, aquelas famílias. Queria saber o que você acha que o cinema tem como papel importante nessa preservação de memória, assim. Perfeito. Eu entendi a tua pergunta, né? Olhar do ponto de vista do cinema. Sim. Eu vou pegar uma coisinha muito rápida que veio antes e que linka com uma fala que está no filme, de que o extrativismo, segundo um daqueles, é a única forma de sobrevivência que os mais pobres têm por lá. Então, enfim, fica registrado porque é uma questão importante para ir compondo essa conversa, esse quebra-cabeça. A coisa que mais me chama a atenção no filme é da tradição brasileira da busca da oralidade, né? Isso é uma coisa fantástica, porque isso é uma pequena revolução no pensamento científico de humanas, inclusive, porque permite que a gente trabalhe a partir de outro ponto de vista e revele camadas com as quais a gente não tem nem habilidade, não tem protocolo para como lidar com aquilo dentro das ciências sociais, das ciências humanas, enfim. Para além de um relato institucional do governo ou de alguma produção artística de ficção que pode ser muito elucidadora, mas não tem a força da verdade, né? A oralidade ela é incrível, ela busca as pessoas mais velhas por tendência, né? Então o pajé de uma tribo é aquele que tem a maior propriedade para falar em algum sentido sobre aquilo que eles são. E além da questão da oralidade, que eu gosto de citar o Eduardo Coutinho, falecido, que é um documentarista brasileiro super importante, como uma referência, eu quero falar sobre uma questão que é rica também do cinema, que é quando ele olha para dentro ou quando ele olha para fora. Né? Olhar para dentro é quando ele se analisa enquanto produção cinematográfica, nas técnicas, nas formas de fazer, na forma de contar. Então, pegar um drone e botar uma câmera, quem fez pela primeira vez, fez um filme que fez o cinema olhar para dentro, sobre as possibilidades do cinema ser, né? Esse filme olha para fora, ele pega técnicas tradicionais já consagradas e aplica de forma exemplar, e isso também é muito importante para que não fique todo mundo tentando ser o pioneiro da nova técnica. Ao invés de usar a técnica para o que a gente precisa, esse filme faz isso, olha para o Brasil, né? Ele coloca a luz, ele coloca a câmera para uma realidade brasileira que poderia ser narrada ali como agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Sim. Que poderia ser narrada ali como o caminhão do desenvolvimento chegando no interior do território e que vai aumentar a produção e a produtividade, a inserção do Brasil no mercado internacional, a entrada de dólares, a valorização do real. Isso aqui vai longe, hein? No economês, né? Você pega ali em microeconomia, você vai longe nisso aqui. Mas 54% é a Amazônia, né? Aquele papo de que a maior parte do Brasil, né? Talvez o Brasil real e não o Brasil virtual do cinema, né? Um Brasil fictício, ele está ali no filme. Então é muito bacana um cinema que olha para o que nós somos, né? Que tenta
nos ajudar a nos entender. Legal. Se a gente pensar na Amazônia como um espaço de disputa, né, econômica, política, como a gente já estava falando, e simbólicas, né? De que maneira, na sua opinião, Castanhal ele contribui para um debate sobre quem tem o direito de narrar e representar a floresta? Repete, por gentileza, as disputas. Só para me inspirar aqui. Políticas e simbólicas. Aí eu queria saber de que maneira, na sua opinião, o Castanhal ele contribui para esse debate sobre quem que tem o direito de narrar e representar a floresta. A disputa pela Amazônia é gigante, né? A disputa pela Amazônia é muito grande. A Amazônia, que já tinha o maior aquífero brasileiro, que era o Alter do Chão, foi descoberto como 5 vezes maior, se não me engano, em 2010. A gente chama hoje de Sistema Aquífero Grande Amazônia. Sistema Aquífero Grande Amazônia, é o SAGA. Segundo maior do mundo, também é brasileiro, é o Guarani, que fica no Sudeste. Mas falando da Amazônia, linha do Equador, evapotranspiração da floresta, a própria floresta, e aí tem a questão da biotecnologia, podendo usufruir dessa floresta de uma forma potencialmente muito lucrativa, né? Potencialmente muito lucrativa. Eu estou tentando narrar que a água é um problema, a água doce é um problema hoje global, né? Claro que afeta mais certas partes do mundo, mas é uma questão que se coloca para todo. E aí a Amazônia é essa referência, né? É também esse espaço em que você tem essa tal biodiversidade. Sem falar disso, tem a questão do solo, né? A superfície desse espaço físico é uma superfície que tem, com alguma limitação por causa das chuvas intensas, que deixa o solo ácido, dificulta a agricultura, mas tem várias porções de solos mais férteis, inclusive terra roxa, que é um solo que a gente associa ao Sudeste, está correto, foi um território da cafeicultura, mas que se encontra também em vastas porções na Amazônia, e sem contar essa lógica burra que transforma a floresta equatorial pluvial, primeiro numa área de agricultura de curto prazo, depois do desmatamento, que já tem uma riqueza acumulada, né, não raro de forma ilegal, mas transforma em pasto, né? Então, existe um trator de grupos interessados pela região. Vale lembrar que estamos vivendo um cenário de guerra entre Estados Unidos e Venezuela e que isso se realiza em grande proximidade com a Amazônia brasileira. Vale lembrar que a floresta amazônica ela tem fronteiras porosas, né? Fronteiras que facilitam a passagem de um lado a outro. Não por acaso o Brasil tem vários programas de ocupação militar dessa fronteira, né? Tem o Civan Brasil, que está fazendo um monitoramento via satélite, tem o programa Calha Norte, que faz ocupação militar da fronteira já desde a década de 80, Plano Cobra em relação à Colômbia, esse já é mais recente, 90 ou 2000, se não me engano, e em função também da presença do exército norte-americano na Colômbia, a título de combate às Farc. E havia esse receio brasileiro, daí a criação do plano Colômbia-Brasil, ocupação militar na fronteira com eles. Então, eu narrava primeiro um interesse de negócios, né, uma questão econômica e que tem clivagem política, porque esses atores interessados na economia local sabem se fazerem presentes no lobby da política local, quando não eles próprios se candidatam, mas na sequência eu estava puxando para um plano internacional, geopolítico, e que fala sobre essas disputas na região e que torna esse local objeto de interesses globais tão intensos, um local muito difícil para que a população consiga sobreviver. E aí é bacana, não por acaso a sua pergunta é boa,
O filme Castanhal é isso, né? Ele traz esse olhar sobre o que está embaixo daquela floresta, né? Do dossel, que é a junção da copa das árvores, o que está por baixo? Então existe uma vida, existe uma economia, existe uma cultura, uma agricultura, e que ganha voz a partir do filme ou a partir do seu movimento social, que é muito difícil de ser lutado. Chico Mendes foi morto em casa, Dorothy Stang foi morta em casa. Então, é angustiante, é angustiante. Parando para pensar nessa ideia de que Castanhal ele ajuda a gente a refletir e a pensar no futuro das comunidades que dependem da floresta, né? Eu tenho uma situação de um amigo meu indígena que vive aqui no litoral do Ceará. Ele tem ele faz parte de uma aldeia indígena dos Tremembé e recentemente eles tiveram um grande problema porque a floresta que eles cuidam ali naquela vegetação da Caatinga, ela foi invadida por alguns... É uma comunidade indígena, perdão? É uma comunidade indígena Perfeito. É uma comunidade indígena chamada Tremembé. Perfeito. E essa comunidade ela é muito ativa aqui no Nordeste. A gente tem algumas comunidades indígenas aqui ao redor, assim, mas essa é uma comunidade que ela é bem significativa pela quantidade de pessoas, né, de indígenas. Sim. E recentemente ele estava, enfim, muito chateado pela questão de que houve uma invasão ali na floresta que eles cuidam e eles tinham como objetivo dizer que aquela terra nunca foi deles. Como é que vocês vão me provar que a terra é de vocês? Vocês cuidam da terra, mas vocês cuidam da terra para quê? Para benefício próprio. Então a gente vai fazer o que a gente vai fazer o que a gente também pode fazer, né? O que a gente tem direito de fazer. E é isso, assim. E essa ideia dessa invasão, assim, até cruel e criminosa. Sim. Tem uma, se me permite, tem uma técnica tradicional de apropriação de terra, que certamente você conhece, que é a grilagem, né? Uhum. A grilagem consiste em forjar uma documentação, inclusive com a grafia de um período passado, tentar a maior identidade possível, e utilizou-se por muito tempo grilos junto a uma caixa, digamos, com esse documento dentro, para que eles, numa tentativa de sobrevivência ali, secretassem substâncias que trazem para esse papel uma coloração amarelada. Então, numa estética mais envelhecida e mais fácil de passar por um documento legal, né? Mesmo que dependa da boa vontade de quem recebe, mas aí um dinheirinho resolve, né? Eu estou falando aqui de um Brasil colonial, né? Eu estou falando de uma relação que é extremamente colonial e que me surpreendeu recentemente, porque eu narro isso em sala de aula, né? Os arrendatários, a questão da grilagem, os movimentos de expansão da fronteira agrícola, e isso soa como algo interiorano. Eu soube de uma grilagem que aconteceu, não tem 5 anos, na Praia do Flamengo, aqui no Rio de Janeiro. Nossa! Praia do Flamengo é um endereço nobre, zona sul do Rio de Janeiro. Isso. Então, tem coisas que vêm de um Brasil colonial e que foi passando de geração para geração, uma questão cultural mesmo, né? No qual a gente também está inserido e se não fizer reflexão crítica, reproduz. Eu digo eu, você, porque é cultura, né? É cultura. Então tem uma cultura do empresário brasileiro de querer fazer o dinheiro no curto prazo. Porque houve quem fizesse dinheiro no curto prazo num Brasil colônia, né? Então, existe uma abordagem nesse sentido que conta sobre um Brasil que culturalmente lida muito com essa ilegalidade e dá um jeitinho para bancar, para fazer a coisa fluir e vai passando a boiada sobre as comunidades tradicionais, né? Sobre um espaço mais interiorano, enfim. Você falava de uma galera indígena que resiste em Tremembé, né?
Na verdade, o nome da aldeia é Tremembé, né? Mas a cidade mesmo, eles ficam em várias cidades aqui pelo Ceará. Perfeito, Eles ficam em interiores, litorais, é uma comunidade indígena bem grande, assim, né? perfeito. E eles têm bastantes territórios, principalmente no interior, assim, né? De mata mesmo. E eles Sim, têm perdido muito território, assim, por conta dessa exploração e dessa invasão criminosa, assim. De que claro, e a mesma. eu tenho direito disso. Quem me disse? Você tem Sim, alguma coisa que prove que essa terra é sua? sim, perfeito. Mesmíssima coisa do Castanhal, são 500 anos dessa Sim, história, né? No quinto maior território do mundo, enfim, é muito, muito angustiante. demais. Você acha que. Você acha, na verdade, primeiro eu queria entender, assim, né? Se você acha que o filme ele consegue romper com esses estereótipos sobre a Amazônia presente no imaginário nacional, assim, eu acho que muitas pessoas elas têm uma visão hoje da Amazônia, na minha opinião, assim, muito distorcida e deturpada, assim. Porque é muito daquela Amazônia que eu vejo no jornal, daquela Amazônia que eu Uhum, vejo, né, que eu ouço falar, né? uhum. De que forma que você acha assim que esse filme ele consegue romper esses estereótipos sobre essa Amazônia tão perto, mas ao mesmo tempo tão distante? Claro, claro, perfeita. É, tem um estereótipo que persiste, né? Que é o estereótipo. Aliás, só persiste estereótipo, Sim, né? Porque essa distância relativa, né? É quase como se fosse o Oriente Médio, de onde a gente lê com tanto estereótipo também, né? Como se fosse a China, mas é o nosso Brasil, né? É a nossa Amazônia. Mas tem um estereótipo, eu acho, de um lado, de floresta, e essa está sendo impactada. O impacto é que não aparece com a mesma clareza, né? Eu acho que, acho não, claro, há relatos, notícias, matérias sobre o desmatamento, mas são ondas de crítica e o desmatamento é cotidiano, né? É um drama cotidiano e no cotidiano deveria ser combatido se prioridade fosse. Se exatamente. prioridade fosse. Né? Então, eu acho que acaba resultando desse olhar distorcido, que é um termo que o Milton Santos usava para falar como os brasileiros se viam, né? É um olhar distorcido e justo por causa desses filtros que são tendenciosos, que fica ainda uma imagem de uma Amazônia natural, floresta, ou de uma Amazônia produção agrícola, quando existe também a Amazônia urbana, muito, e da urbanização precaríssima, né? Uma urbanização que traz uma série de questões para a população da periferia, e periferia é periferia em qualquer lugar, Sim. mas também essa Amazônia dos conflitos, né? Que são recorrentes no dossel, na calada da noite, com pouca visibilidade para o restante do Brasil. Sim. E eu acho também que essa estética do filme, assim, mostrando de fato vivendo aquilo, né? Influencia a maneira como é que o espectador ele entende essa realidade, assim, né? Eu acho que Claro, a gente tem uma viradinha de chave, assim, em entender claro, o que de fato existe ali, né? claro, claro. Eu Que esse agro é tech, agro é pop, agro é tudo, tá faltando exatamente. alguma coisa, tá faltando alguma. Onde é que encaixa? Isso aqui É, é um problema? Não é um problema? Ou tá tudo certo, né? Enfim, exatamente. perfeito, perfeito. E faz você criar esses questionamentos, assim, eu acho que quando eu assisti esse filme pela primeira vez, eu fiquei me questionando exatamente sobre isso. Essa estética daquilo que a gente nunca vê, daquilo que a gente nunca ouve. É bem diferente, né? E agora, assim, É, já caminhando para o fim, eu queria saber, assim, né, algo mais íntimo até, né? O que que mais te tocou no filme? E o que que mais te fez refletir, assim? E pensar em como é que a gente está caminhando como Brasil. é interessante participar desses debates, né? Coloco no plural, porque para mim a alegria não é o primeiro. Sim, Porque aí eu volto a algumas questões, né? Às vezes uma pergunta ou outra se aproxima sim. e a gente fica tentando inventar diferente.
E eu vou nesse caminho falando que o filme me toca no sentido da importância desse trabalho de formiguinha. Ele não vai mudar nada. Mudar mesmo, ele não vai mudar. Mas é muito coerente pensar que ele nos aproxime desse estado de mudança, né? Ele certamente semeia o incômodo. Ele certamente semeia o incômodo. E o movimento nosso, como ser humano, ele parte do incômodo, né? O sapo só pula porque tem fome. Se a gente pudesse ficar parado, a gente ficava. O ócio é criativo e é gostosão, né? Exatamente. O ócio é criativo e é gostosão. Então, cria um incômodo ético, cria um incômodo moral, né? E o debate também, né? A gente está fazendo aqui uma coisa que pode ser dita um trabalho militante, um trabalho de formiguinha. A gente sabe como é difícil ter a atenção das pessoas na rede, né? Numa quinta-feira, disputando essa atenção, na economia da atenção em que a gente está jogando esse jogo. Mas eu já tive com vocês crescimento para falar sobre esses filmes, conversando com vocês. Eu já tive de vocês também feedback de crescimento. E olha que é uma troca só entre a gente aqui que vai se encontrando para conversar. Tem também os demais que vão acompanhando, que vão vendo. Pode não ver o debate, pode ver o filme, mas se a gente não participar dessa disputa, já está definido o vencedor. Eu já vi esse filme e a gente morre no final. Né? Então é importante que a gente faça, é muito bacana que a gente... Enfim, continue abraçado ao que faz sentido e tentando levar para lá. O Darcy Ribeiro falou que perdeu todas as lutas que tentou lutar na vida, em relação aos indígenas, em relação à universidade, em relação à sociedade brasileira, mas que ele prefere ter perdido todas aquelas lutas do que ter lutado ao lado daqueles que o venceram. Então, Darcy me inspira também, aí eu estou aqui reproduzindo Darcy e assim a gente vai. Acho que tem algum caminho para a gente dormir e acordar um pouco melhor. É isso, assim. E para fechar, assim, agora falando para o público mesmo, né? Essa live vai ficar salva. Eu queria saber, assim, que reflexão que o filme ele deixa sobre o futuro das florestas e das comunidades que dependem dela para sobreviver, né? Desses extrativistas, assim, né? Dramático. A força de mudança maior que o Brasil tem nesse sentido hoje, me parece o MST, que não é espacialmente tão próximo das questões seringueiras amazônicas, e da minha parte eu sou um pouco ignorante sobre a relação que eles talvez até já tenham hoje, quem sabe até forte, mas o agronegócio está atropelando a agricultura. Disso aí não temos dúvida. Sobrevivem os cinturões verdes, né, que são áreas de produção agrícola no entorno dos grandes centros. Mas você tem uma situação na qual o agronegócio ele vai com muita força. Muito difícil pensar na continuidade de uma atividade que está um pouco distante, né, dessa luta, desse controle do governo. E aí a questão política ela é uma questão tão séria nisso, porque é incrível como a história apertou o passo, né? Eu falo o fato das novas tecnologias possibilitarem hoje muita mudança em curto prazo. Os processos de início, meio e fim, seja do que for, se aceleraram. Então você tem uma mudança no governo brasileiro, havendo mais à direita, e a aceleração do impacto é um negócio que esperar 4 anos enlouquece, né? Para sonhar com uma mudança, se é que vem. Se é que vem. Então tem um cenário muito difícil, claro que a gente tem muita esperança na capacidade de resistência, mas sozinho ninguém faz nada, então sozinhos eles não vão conseguir fazer nada,
né? Isso aí é claro. E viva o MST, né? Produtor de arroz orgânico na América Latina e que projeta uma outra relação do homem com a terra, da sociedade com a natureza, dos homens com os homens em última análise, porque é isso, né? Uma questão sociológica. É muito interessante isso. E a gente vai vendo que o agronegócio ele vai crescendo, infelizmente, assim, né? Há Recentemente, muito. a gente tem um congresso aqui no Ceará, eu não sei se esse congresso acontece em outros estados, que é chamado da PEC Nordeste. E dentro Tá. dele, da PEC Nordeste, o governador, o Eumano, né, o governador daqui, ele fez um discurso que foi muito criticado, inclusive, há algum tempo, porque ele disse que ele substituiria o autódromo que existe hoje, e o autódromo daqui, só dando uma contextualizada, ele é um autódromo muito arborizado, então ele tem a pista do autódromo, mas em volta existe grande vegetação. E ele iria criar um parque de exposições multiuso, onde funcionaria um centro de eventos do agronegócio, culturas e shows. E aí ele fala, né, que esse movimento ele marca a mudança e a ampliação de foco, né, em um parque que traga o agronegócio como crescimento desse setor como vetor de desenvolvimento, assim, né? E em termos geográficos e econômicos, esse tipo de projeto, obviamente, ele vai alterar os usos do solo, da circulação de pessoas, a infraestrutura de transporte, obviamente vai gerar impactos na visibilidade para o interior e o entorno da capital, enfim. E isso só vai Claro. crescendo, né? Perfeito. Enfim, eu acho que é isso, Aquiles. Eu queria saber se você acha que tem mais alguma coisa que pode falar, eu contribuir sobre o filme. Carla, só agradecer de novo a possibilidade de conversar contigo, com todo mundo, de participar desse projeto bacana, de poder falar do Brasil de forma mais clara, objetiva, direta, com crítica. A gente precisa disso também. Sem teoria não tem prática de mudança. É verdade. Queria agradecer demais, assim, por ter estado disponível, assim, para a gente poder conversar. Foi muito rico, aprendi muito. E eu gosto Que muito bom. desse debate porque a gente aprende, né? A Sim. gente prepara perguntas, a gente assiste, mas é muito legal na prática porque realmente a gente entende muita coisa de que a Ver gente para onde vai a ideia de cada um, né? exatamente, Puxa para lá, puxa para cá. a gente assiste, pensa em alguma coisa e aí a gente vai discursando e entende muito melhor. Então, muito obrigada. O Obrigado filme você, querida. Carcenal, para o pessoal que queira assistir e tudo mais, ele vai estar disponível, como eu já havia dito no início da live, no link da bio da MPC Filmes, né? @MPC Filmes. Então, para quem quiser assistir, é muito massa. Ele é ótimo, assim. E vai ajudar muito, eu acho que assistir esse debate depois de assistir o filme, porque aí a gente tem mais, as pessoas vão ter mais propriedade para entender. Então, muito obrigada, Aquiles. Eu espero que você tenha uma ótima noite. E é isso. Obrigado demais, igualmente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.